Gabi, as coisas, pelo menos aqui em Passo Fundo, né, a cidade onde nasceu minha esposa, enfim, a gente tem familiares aqui também. Hoje a coisa foi um pouco mais calma. Ontem, na hora de fazer, na quinta-feira, né, logo pela manhã cedo, na hora de colocar o desperta no ar, a gente não conseguiu colocar o desperta no ar. Eu saí de casa, fui até o estúdio, tinha várias zonas da cidade que estavam totalmente no escuro, estava chovendo muito ainda, né? Não tinha internet, eu tive que andar com o celular. Pra vocês terem uma ideia, Passo Fundo não é uma cidade pequena, né? É uma cidade minimamente conectada, tem um aeroporto, tem voos diários para São Paulo, enfim, não é assim, digamos assim, não é um fim do mundo, né? Eu já morei em alguns lugares que eram mais próximos do fim do mundo do que Passo Fundo. E eu tive que andar com o celular ontem no carro de manhã cedo, 5h30 da manhã, tive que andar por muito tempo, andei mais de 20 minutos até chegar num lugar onde eu conseguia ver um sinal de celular para poder ligar para São Paulo, para poder avisar que a gente não ia fazer o programa. Hoje as coisas deram uma normalizada, não choveu por aqui, espera-se que tenha uma chuva um pouco mais prolongada agora durante a noite. A gente teve problemas no ano passado aqui em setembro, naquela outra onda de chuvas. Passo Fundo foi a cidade que mais choveu no Brasil no ano passado e teve alagamento aqui, tem o próprio rio Passo Fundo, né? Foi bem importante. Agora, a principal questão aqui é que, nesse momento, Gabi, a gente tem um problema muito espalhado pelo estado, são quase 300 cidades, né? Então não é uma coisa que você está focado num lugar só. Você tem aí toda a Serra, você tem o Planalto Médio, você tem regiões centrais. Santa Maria é uma cidade que tradicionalmente não tem nenhum problema com enchentes, né? É a pior enchente da história de Santa Maria, que não padece disso, né? Lajeado, Estrela, que já no ano passado, ali no Vale do Rio Taquari, sofreram muito nas cidades que tem ali no Vale. Eu tenho um familiar que mora lá também, meu irmão, com a família, com filhos, né? No ano passado foi terrível, esse ano eu tô falando com ele direto, ele falou que tá pior do que estava no ano passado. A situação é assim, trágica num nível que a gente viu as imagens que o Rodrigo mostrou aí. A BR-386, a BR que cruza o estado, que liga o norte do estado à capital, e vai até uma parte dela, vai até o sul do estado depois, né, faz ligação com outras BRs. Ela foi completamente destruída em vários lugares, praticamente destruiu-se a ponte ali que liga Lajeado e Estrela, que são duas cidades importantes que estão a um pouco mais de 1 hora de Porto Alegre. A gente viu as imagens aí, né? O porto, e essas imagens que vocês estão vendo é Porto Alegre. Isso aí tudo é zona de lazer, tá, gente? Aí tem quadra de basquete, a orla do tênis, gasômetro, né, Demorim? É a orla do gasômetro, isso, exatamente. Ali o gasômetro ali atrás, ó. Isso, exato. Olha aí, ó. Aí a gente vê as marcações das quadras, ó, Rodrigo. Quadra de futebol, quadra de tênis, pista de skate, né? Isso aí lá ao fundo, o estádio Beira-Rio, né? Isso aí é um aterro, então, claro, o rio acaba comendo parte de volta do aterro. E aí, justamente aí é o centro de Porto Alegre. Do lado de cima da imagem, nós temos o rio e o porto, o cais, que já está alagado. Ainda tem uma pequena circulação de carros aí. Essa imagem é da manhã, porque o muro ainda estava segurando alguma coisa, mas o muro não conseguiu, as comportas não conseguiram aguentar, vazou, né, pelas comportas, e o que a gente vê vazar ali, muita água, é uma casa de bombas que estourou. Tem várias casas de bombas ali que elas devem pegar a água e jogar. Porto Alegre tem um sistema de condutos embaixo da cidade. O último grande conduto construído aí uns 15 anos atrás, um conduto chamado Conduto Álvaro Chaves. Então tem vários condutos que eles servem justamente para isso, para eles pegarem essa água em excesso, jogar nos condutos e jogar de volta no rio. Só que na situação atual não tem para onde a água ir. Aí é um princípio de Arquimedes mesmo, né? A água começa até a sair pelos bueiros, porque a pressão que tem do lado de fora do muro, digamos assim, do lado do rio, ela é muito grande, ela vai pressionando. Isso aí é toda a área de treinamento do Internacional, ó. Esses campos aí são os campos de treinamento oficiais do Internacional. Lá atrás está o estádio Beira-Rio e o Parque Gigante, né? E tem também a área de treinamento CTL Dourado, da área de treinamento do Grêmio, também foi atingida, também foi alagada. Então é uma situação assim que não se viu. E detalhe, né, Rodrigo? A grande cheia de 1941 de Porto Alegre, ela foi uma cheia que levou 22 dias para encher a cidade da maneira que encheu. Agora nós estamos falando aí de chuva grossa mesmo, a gente está falando de 4 dias, 4 dias e meio. Então, e é em todo o estado, né, Rodrigo? Não é só ali, a gente tem cidades ilhadas inteiras. A cidade de Caxias do Sul, até ontem, se você tentava sair pelo Rio das Antas, você não conseguia sair pelo Rio das Antas porque o rio subiu. Se você tentava sair por Cotiporã, que é um outro caminho, a ponte já tinha caído em setembro. Aí tinha uma balsa fazendo o serviço de carros lá. Obviamente, essa balsa sequer deve estar no rio.
subiu ainda, porque se o rio subiu, levou a balsa embora junto. Né? Se você tentava sair por Carlos Barbosa, que é uma outra saída para ir até Bom Princípio, chegar em Porto Alegre, Carlos Barbosa estava fechado, Bom Princípio lá embaixo da serra estava alagado. Se você tentava sair por Nova Petrópolis, região de Gramado, Canela, região turística, os turistas estavam todos presos porque a saída para Porto Alegre estava fechada, a saída por Nova Petrópolis estava fechada e a última saída possível, que era sair e ir até o mar e descer lá próximo de Santa Catarina, que era passando pelos campos de cima da serra e pegando a Rota do Sol, também estava fechada. Então, as cidades ficaram ilhadas, os turistas não estão conseguindo sair de Gramado. Ô, Demori, é um grande problema, né? Demori, só antes de você concluir essa primeira fala, olha essa imagem dessa balsa que ela perde o controle e depois afunda. É uma balsa, isso, olha, fora de controle, que afunda. Não, eu ia pedir para a gente repetir, Chico, Gabi, Demori, aquela imagem lá em Lajeado, né? Que é o antes e depois, que é impressionante, porque o Demori estava dizendo mais cedo, tem parentes, né, em Lajeado. Pode explicar melhor para a gente aquela imagem ali na beira do rio Taquari, né? Isso. É essa imagem, ó, o antes e o depois. Lá na parte de baixo, antes das enchentes, com a loja da Havan ali na parte de baixo do quadro. E na parte de cima, olha isso, a gente não sabe o que é a estrada, o que é o rio, o leito do rio invadiu a cidade inteira. Explica para a gente, Demori, por favor. Lajeado, né? Rodrigo... isso é Lajeado. Do lado de cima da imagem está a cidade de Estrela e do lado onde está a loja da Van já está localizada em Lajeado e esse é o rio Taquari, que cruza, né, que essa ponte ela cruza o rio Taquari entre as duas cidades. Lá na imagem de baixo, em condições normais, digamos assim, a gente consegue ver o porto de Estrela, tem um porto ali. Então, imaginem vocês que lá, aquela estrutura ali, logo abaixo da cidade, o nome Lajeado é o porto de Estrela. Né, lá em cima, onde tem aquelas estruturinhas ali, parecem uns tubinhos, assim. Aquilo ali é o Porto de Estrela. Então, isso seriam as condições normais do rio. Isso aí, Rodrigo, para subir até a estrada, precisa subir 30, 35 metros. É muito alto. Não dá para notar daqui, mas é muito alto. E aí acabou subindo, e claro, quando sobe, invadiu aí bairros inteiros da cidade, e aí tem um problema grave que é o seguinte... isso aí que o pessoal conseguiu destacar, justamente é isso aí, é o porto, né? Então aí param os navios, né? O porto está completamente submerso, desapareceu o Porto de Estrela, né? Olha aí, ó, não se vê mais o porto. Os pilares dessa loja da Van, ontem eu vi uma imagem, eles já estão todos rachados ou quebrados. É praticamente impossível que vá se conseguir salvar essa loja, né? Eles vão ter que possivelmente botar essa loja abaixo e construir uma nova, e assim como várias outras lojas ali. E aí tem uma questão, Rodrigo, a água da cidade é captada no rio. As bombas, agora precisa se esperar para que o rio baixe pelo menos abaixo de uns 20 metros, tem que baixar metade do que está lá em cima para botar as bombas para rodar, porque as bombas elas funcionam a energia elétrica, elas estão todas desligadas. Então a cidade inteira está sem água. E não é uma cidade pequena, a gente fala de uma cidade de 150 mil habitantes, uma cidade que já é uma cidade minimamente industrializada, tem fábricas ali importantes, né, de alimentos, fábricas alimentícias, é uma cidade bastante pujante, muito conectada a Porto Alegre, e ela é uma cidade polo da região ali, né, que ela conecta várias outras cidades importantes. Então você tem uma cidade inteira sem água, as pessoas não podem se locomover, as escolas obviamente estão fechadas, não há energia elétrica, então mesmo as pessoas que não tiveram as casas invadidas pela água, agora sabe-se lá quantos dias ainda elas vão ficar nessa situação aí, e não é exceção, né? A gente tem muitas cidades no Rio Grande do Sul nessa situação.